A 35ª edição do Curta Quinofórum, Festival Internacional de Curtas de São Paulo, exibe 287 filmes de 66 países e 14 estados brasileiros. Os curtas foram selecionados entre mais de 3.000 inscritos. O 35º festival, né? O 35º Quinofórum, né? Eu acho que é um lugar de encontro. Quando a gente olha todo o material que foi distribuído, a gente vê que é festa, é para se encontrar e para ver bons filmes. A programação está maravilhosa. Então é um convite para ir ao cinema conferir a nova geração que vem aí e os antigos que se consolidam. Este ano, o Curta Quinofórum conta com 122 filmes brasileiros. Por acaso teve uma safra de filmes muito políticos, muito críticos e com uma tentativa de pensamento do Brasil, de revisão da pandemia para cá, né? Não tantos filmes sobre a pandemia exatamente, mas um pouco sobre essa ressaca da pandemia, os efeitos, como é que a gente está se reestruturando, tanto em termos assim de ressaca política, por conta do desgoverno passado que a gente viveu, e agora de um novo alvorecer, de um novo horizonte que se manifesta, né, com esperança a partir, né, de vislumbres de mais editais, de mais possibilidades de pessoas serem contempladas para conseguir realizar suas obras, a desesperança dando lugar à esperança e um pouco da ressaca com crítica, mas também com novas perspectivas, né? Mãe! O que foi? Precisa gritar desse jeito? O celular tá descarregando. Descarregou já? Tá descarregando. 3 é um filme de ficção. A sinopse é um pouco interessante, assim, porque na verdade é um filme que não acontece muita coisa, mas é um filme de 3, uma triangulação entre o pai, uma mãe e uma filha, né? E de como que é esse cotidiano dessa família no decorrer assim, de um intervalo de tempo curto, assim, de 2, 3 dias. É um filme muito sutil, mas eu acho que é um filme que tem muito a ver com desejo, né? Principalmente o desejo dessa mãe e como é que ele se organiza e se reorganiza a partir da maternidade, né? Esse positivo e esse negativo, essa pulsão de vida, essa energia muito misturada, né? Quando a gente é mãe, assim, não é uma alegria pura, não é uma tristeza, mas tem uma energia muito misturada. Eu acho que é um filme um pouco sobre esse lugar de um desejo e como que ele subsiste diante dessa vida familiar, assim. O Cinema para os Mortos é um filme que a gente fez lá no Piauí. Eu dirigi junto com o Bruno, e o Bruno morava no Piauí até recentemente. E a gente se encontrou lá no janeiro para filmar. É um filme experimental que a gente construiu um cinema ao ar livre, num cemitério, lá no litoral do Piauí, em Barra Grande. E a gente filmou os animais que rodeiam esse cemitério durante o dia, fez um filme, projetou durante a madrugada nesse cemitério, como uma forma de propor esses animais como uma companhia para esses mortos durante a madrugada. A gente ofereceu um filme para os mortos e a gente fez uma relação com a noite, pensando na escuridão do cinema como a escuridão da noite. Então a gente projeta esse filme para os mortos à noite, até que o sol vai chegando e aos poucos essa imagem vai desaparecendo por conta da luz. Então um pouco é uma ode ao cinema, de algum jeito, à situação do cinema, disso que a gente só pode ver na escuridão e na companhia de outras pessoas. Então a gente ofereceu para os mortos, mas a gente também agora está oferecendo para os vivos aqui no Quinofórum. Meu amor, tu és, meu amor, tu és. O meu filme é O Quebrante, ele é um documentário experimental filmado na Transamazônica. É um retrato das pedras e estrelas que ficaram nesse território. E ele se foca em fazer um retrato de uma personagem que é a Dona Erismar, que é conhecida como uma lenda urbana na região como a Mulher das Cavernas. Ela é uma espeleóloga amadora, ela era uma grande curiosa, professora de ensino básico, mas que entrava em todos os buracos que tinham na região, porque ela tinha curiosidade do que tinha dentro do escuro. E foi ela responsável por descobrir todas as cavernas dessa região da Transamazônica. E depois, anos depois, os espeleólogos vieram e colocaram tudo isso no patrimônio, mas ela foi a grande descobridora e reveladora das cavernas.
Fluxo Filme, né? No caso eu fui diretor e roteirista. É um filme que conta sobre a história dos movimentos dos bailes funks na cidade de São Paulo, especificamente na cidade de Tiradentes. E é um doc-fic, é um híbrido. A gente tenta trazer meio que essa narrativa de acompanhar os bailes dentro do território. E aí no final ali a gente trabalha com os materiais de arquivo também, fazendo essa forma de resgate do movimento histórico. Então, eu comecei a frequentar o Festival Quinofórum como um aluno realizador, né, participando das oficinas ali em 2018. Fui fazendo várias oficinas, passei por outros anos aqui, por outros curtas, mas é a minha primeira vez como diretor e roteirista. Paulo César Pereio está sendo homenageado nesta edição do Curta Quinofórum. E Plano Sequência, curta da Patrícia Moran, é um dos filmes que vai fazer parte dessa homenagem. Que lembrança que você tem dessa realização, do Pereio, dessa parceria? Bom, Pereio é aquele ator inteligente, que tem inteligência mental e corporal, uma potência que propõe, que interagem, que chega junto. Uma grande falta, sinto muita falta dele. É uma falsa biografia dele, a história de um ator que ele morre e as viúvas comentam quem ele era. Então, uma série de comentários, e ele comenta os comentários da viúva. É mais ou menos isso. Esse negócio de cinema virou a cabeça dele. Que nada, sempre foi vagabundo. Nunca gostou de pegar no pesado. Além do mais, ele era abusado, quase tarado. As animadoras latino-americanas ganharam espaço nesta edição do festival. Quem são essas mulheres? A gente fez um foco assim, bem especial, pensando nas criadoras de animação de toda a América Latina. Então, a gente tem filmes do Brasil, da Colômbia, do Chile, do Uruguai, enfim. Foi bem interessante fazer essa junção, porque a gente observou, ao longo dos anos no festival, esse potencial criativo das criadoras da América Latina. Então a gente pôde fazer diálogos dentro das programações, uma é chamada Vozes e Relatos, a outra é chamada Fantasias e Fabulações. A gente tem, por exemplo, o filme da Nana Normandi, O Dia Estrelado, um curta de bastante sucesso nos últimos anos, que ajudou a compor essa mostra, onde a gente conseguiu criar esses diálogos, né, entre os filmes das criadoras de todo o continente. A gente encontrou vários pontos em comum. Então, é uma mostra bem bacana. Outros 2 continentes também estão com um espaço bem grande aqui nessa edição do festival. Ásia e África. Como é que isso acontece? Então, a gente procurou também, nesse ano, dar um foco no sul global, né, que a gente chama América Latina, África e Ásia. Então, além da mostra de animadoras da América Latina, a gente tem também a mostra de cinema de Taiwan, que é focada na geração pós-90, que é uma época em que tinha caído a lei marcial na China, então Taiwan viveu uma liberdade, e isso impactou muito no imaginário deles. E a gente também convidou 3 festivais africanos para indicarem filmes para a gente conhecer a curadoria, conhecer esses festivais e conhecer um cinema africano que às vezes não chega para a gente. Então a gente tem um programa do Dakarkur, do Senegal, um outro programa do Oiá, que é um festival de Cabo Verde, e do Accra Indie Film Fest de Gana. Então a gente tem esses 3 eixos africanos que estão bem bacanas também. 2 cineastas europeus estão ganhando programas especiais nesta edição. Quem são, Anne? Então, são o Wim Wenders e o Jonathan Glazer. Do Wim Wenders trouxemos 4 curtas, porque na verdade começaram uma restauração de toda a obra do Wim Wenders. Então, meio que para dar o start nessa restauração, mostramos os 3 curtas restaurados. Ele fez muito mais, mas por enquanto só temos 3. E mostramos o último curta que ele dirigiu enquanto ele estava fazendo o longa dele. E é um curta que passou muito pouco pelo mundo, então não é uma premiere mundial, mas é um filme bastante raro. E eu convido vocês para ver, vai passar ao ar livre, enfim. E do Jonathan Glazer, enfim, que é um cineasta muito do meu coração, assim, que esse ano ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. A gente queria mostrar um pouco o universo dele, um pouco a genese desse, porque ele demora muito para fazer longas. Ele fez 4 longas, deixando muito tempo entre cada um. Mas ele nunca parou de usar o formato curta. Ele logo ficou conhecido pelas propagandas,
pelos videoclipes, mas ele também fez alguns curtas. Então a gente queria mostrar todo esse universo para vocês entenderem um pouco o porquê desses OVNIs que são os filmes dele. Com inúmeras atividades paralelas, o Curta Quinofórum segue até o dia 1º de setembro em diversos endereços da capital paulista. Toda a programação é gratuita. Não perca!